A jornada espiritual, ela só começa quando você entende uma coisa. Você precisa expandir a consciência sobre o que você pensa sobre você mesmo, sobre os outros e sobre o universo. O que você sabe sobre si, sobre o outro e sobre o universo é um pedacinho do seu entendimento que você aprendeu com crenças e você precisa expandir a consciência para ter mais conhecimento sobre você, sobre o outro e sobre o universo. Então, antes de você saber o que é espiritualidade, eu preciso expandir a consciência. E a gente vai falar hoje sobre expandir a consciência através dos conhecimentos das religiões. Uma das, né? A gente vai falar também sobre os arquétipos, qual arquétipo usar para expandir mais rápido minha consciência e como ativá-los, porque não adianta usar se eu não souber como ativar. Então, o que é consciência e por que eu devo expandir ela, né? A consciência, ela é a capacidade de processamento das informações que você recebe. Então, quanto menor eu tenho essa consciência, menor a minha capacidade de expandir, de entender, na verdade, né? Quanto menor eu tenho essa consciência, menor é a minha capacidade de entender as coisas, o outro e o universo. Quanto maior a minha consciência é, maior a minha capacidade de processar informações sobre mim mesma, sobre o outro e sobre o universo, tá? Então, para que eu devo expandir a minha consciência, né? Para eu tornar mais capaz de conhecer a mim, o outro e o universo. Ou seja, é como se fosse um copo d'água, né? Eu tenho um copo de água ali de 200 ml. Se eu tenho só 200 ml de água, eu vou conseguir colocar 200 ml de água. Se eu consigo expandir esse tamanho de recipiente, né? Vamos supor aí que eu vou lá com uma jarra, né, de 1 litro. Então eu consigo botar mais conteúdo ali dentro. Então eu expandi aquele recipiente para conseguir ter mais conhecimento. Então expandir a consciência é a capacidade de você processar informações, ou seja, de ter mais conhecimento ali dentro da sua consciência, tá? E antes de começar a falar aqui sobre as religiões, eu preciso dizer para vocês que vai ser muito difícil dar um salto quântico na sua consciência se você resistir à nossa resistência ao novo, ao diferente, ao outro, ao universo, às crenças, às outras crenças, as minhas próprias, que às vezes eu nem sei que eu tenho. A gente tem uma grande resistência de mudar, né? Então, se eu não tiver consciente de que eu vou ter resistência no meu processo de expandir a consciência, vai ser mais difícil eu conseguir expandir a consciência. Então, eu deixo aqui bem claro para vocês que vamos ter resistência nesse processo de expandir a consciência, mas eu preciso entender que eu tenho essa resistência e entender quando é resistência e quando é valores, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente vai falar sobre religião, e religião muitas vezes pega nas nossas crenças enraizadas, tanto cultural quanto familiar, quanto própria. Então, é preciso tomar muito cuidado quando a gente vai falar de religião, para não ferir, né, nem quem está aqui assistindo o vídeo e na pessoa que está expandindo sua própria consciência, porque não é porque eu tenho conhecimento que eu vou desfazer de uma religião. Não é assim, tá? Aqui é só o conhecer, saber que existe mais coisa do que aquilo que eu já sei, para poder expandir a consciência e não julgar a religião do outro e não julgar a minha própria religião. Vou te dar um exemplo. Todo mundo sabe que eu fui criada em igreja católica e quando eu fui estudar gnoses, que é o estudo das religiões, eu fiquei em dúvida sobre e agora o que eu vou, por onde eu vou continuar o meu autoconhecimento, né?
Não é porque eu tenho um autoconhecimento, eu conheço as religiões, que eu vou deixar de participar de um ritual ou de um culto, tá? Não deixei de ser católica, mas eu conheço agora todas as religiões, tá? Quando a gente estuda a religião, no meu caso eu estudei através da gnose e continuo estudando na parte autônoma, né? Não preciso de nenhuma filosofia para estudar a religião. Eu descobri que todas as religiões têm o mesmo fim, que é ligar a mim a algo maior, a Deus, ao universo ou a alguma energia, a algo maior do que a gente mesmo. E quando se trata de religião, a religião não deixa a gente expandir a consciência, porque elas são um sistema de crenças, ou seja, a religião é um sistema de crenças onde diz o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E quando a gente está dentro desse sistema de o que é certo e o que é errado, e o que pode e o que não pode, a gente entra no julgamento, porque a minha religião não permite isso, mas a do outro permite. Aí são sistemas de crenças, não é a verdade absoluta. Então as religiões são sistemas de crenças que diz o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode ser feito naquela determinada crença religiosa. Já a espiritualidade, ela não é um dogma, ela nos liberta, ela deixa a gente livre. Livre em que sentido, né? Livre de o que é certo e o que é errado para mim, o que é certo e o que é errado para o outro. Eu vou ter uma espiritualidade sem estar ligada a nenhuma religião, onde eu sei o que é errado para mim, eu sei o que é errado para o outro através dos meus valores. Quando você está buscando a espiritualidade através da expansão de consciência, é quando você se permite ouvir todas as opiniões de todas as religiões. Quando você se permite fazer isso, você entende e você aprende que Deus é maior do que o que você imaginava, porque tudo leva para o mesmo lugar, né? E você entende também que cada um tem sua forma de crer, que todas as religiões estão certas. Não é a minha que vai salvar, não é a sua que vai salvar. É nós mesmos que vamos nos salvar de acordo com o nosso coração e não de acordo com uma religião. Então, a partir do momento que eu expando minha consciência, me permitindo a entender todos os pontos de vista em relação a outra religião, eu consigo chegar na espiritualidade liberta, de liberdade, não na espiritualidade de julgamento. Porque quando eu me permito entender as outras religiões, eu consigo entender o outro. Por que o outro pensa dessa forma? Porque a religião dele não disse que aquilo era certo e errado. Entende? Então eu expandi meu conhecimento, entendi como o outro pensa. Porque é como se você estivesse se aproximando da consciência de Deus. Porque Deus olha assim. Deus, ele não vai olhar para mim de um jeito e me salvar, e olhar para o outro de outro jeito e não salvar ele porque ele está em determinada religião. Não é assim que Deus olha. Deus olha o coração, porque a intenção é a mesma. A intenção de estar naquela religião é chegar em Deus. Então, a partir do momento que eu me permito olhar para as diferentes opiniões e o conhecimento de diferentes religiões, eu consigo entender todas as religiões, do catolicismo, cristianismo até a Umbanda. Por exemplo, no cristianismo é quem acredita em Jesus, né? Jesus é o mestre, a verdade e a vida. Então, o cristianismo acredita em Jesus. E o cristianismo se ramifica no catolicismo, no evangélico, em outras que não entra agora, que a gente vai focar aqui na expansão, né? Aí a gente tem o budismo, que o mestre dele é Buda. Temos o hinduísmo, que vem lá dos hindus. Tem a mitologia grega, que é um tipo de filosofia que para aquela época era um tipo de religião, né?
e temos a Umbanda. Não vou falar aqui delas porque eu não tenho o conhecimento, mas tenho conhecimento muito grande sobre o budismo e o cristianismo principalmente, né? O meu mestre é Jesus Cristo, então a minha crença filosófica, né, é através dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então a religião, ela serve para religar, conectar com algo maior, né? Então, como eu falei, a religião, ela serve para religar nós a algo maior. Deus, o universo ou alguma energia, algo maior do que a nossa capacidade aqui do físico, na verdade. Essa verdade, essa espiritualidade, ela está espalhada nessas religiões, né? Então, eu posso pegar um pouquinho de cada uma e formar a minha própria espiritualidade. Por exemplo, eu vou lá no cristianismo e vou estudar o espiritismo, né? E eu acredito no espiritismo em determinada área. Então, a minha espiritualidade, ela se respalda em algumas características do espiritismo. Vou lá e estudo o catolicismo, o cristianismo através do catolicismo. Então, eu tenho algumas verdades sobre o catolicismo que me atrai. Vou lá e estudo o hinduísmo, tem alguma verdade no hinduísmo que me atrai. Vou lá e estudo o budismo, tem alguma verdade no budismo que me atrai. Eu vou estudar todas as religiões a fundo? Não. É só o princípio de cada religião para você entender que Deus é mais. E não que cada religião salva um ou outro e fica aquela briga de ego. Qual é a que vai salvar, né? Quem é que tá certo? Quando eu digo que minha religião me salva e não salva o outro, eu tô dizendo que o outro não presta. Praticamente isso, entre aspas. E além da questão da espiritualidade, porque o nosso canal aqui a gente está falando de expansão da consciência, ter um caminho espiritual, mas a expansão da consciência, ela serve muito pra gente resolver dúvidas. Porque do mesmo jeito que eu estudei várias religiões para me ter um ponto de vista diferente e criar minha própria espiritualidade, na hora que eu vou resolver uma dúvida, eu preciso ter vários pontos de vista sobre essa dúvida para mim poder saber que naquele momento a melhor forma de resolver aquela questão é dessa forma. Porque às vezes a gente não resolve a questão, porque a gente só tem duas possibilidades. Que a gente sabe, né? Porque na verdade tem infinitas possibilidades, mas eu não sei que tem infinitas possibilidades. Então eu vou atrás de conhecimento, né? Vamos supor que eu tenho uma dúvida e que do jeito que eu quero resolver ela, as pessoas vão me julgar, porque no nosso coletivo, a minha verdade é que aquilo é errado. Só que eu sei que lá no fundo aquilo não é errado e eu quero fazer. E aí eu vou estudar por que aquilo não é errado, para mim poder resolver aquela dúvida com consciência, sabendo que não é errado e ficar em paz. Então, vou dar um exemplo para vocês. Foi quando eu quis me separar, né, do pai do meu filho. Para mim, como católica, eu estava errada em querer separar dele. Porque não existiu nada que fizesse eu querer separar dele, uma traição, nem nada do tipo, né? Mas eu queria separar. Eu olhava para ele, eu não queria mais estar naquele relacionamento. E a gente não brigava. A gente só não olhava para o mesmo caminho, porque dizem que amar não é olhar um para o outro e dizer eu te amo, é quando a gente olha para o mesmo caminho. Então, se eu estou indo para aquele caminho e a pessoa que está comigo também quer ir para aquele caminho, então ali existe amor. Se não for assim, não existe amor, né? Não estão alinhados. E no meu caso, com o pai do meu filho, a gente já não estava mais alinhados. A gente não conversava mais, a gente conversava só sobre o Júnior, a gente não brigava. Mas eu olhava para aquela relação e falava, eu não quero essa relação para minha vida, eu não me imaginava velhinha com ele, né? E isso foi sempre falado, né? Porque eu sempre conversei com ele, com qualquer pessoa, né? Eu sempre falo, eu nunca deixo escondido, né? Eu falo os meus sentimentos e eu falava, esse relacionamento não tá legal, eu não quero mais esse relacionamento. Mas eu sofria, porque eu casei pra vida toda, porque eu aprendi na igreja católica que o casamento é pra vida toda, né? E aí o que foi que eu fui fazer? Eu queria muito separar,
e sofria por isso, né? Então eu fui estudar, estudei psicologia, né? Estudei por que eu queria separar. Eu fui conversar com psicólogos, conversei com bastante padres, inclusive, né? E eu falava, não, eu quero realmente separar, eu não quero mais essa relação. Mas ao mesmo tempo eu sofria, né? Porque a minha crença é que eu não podia separar, mas eu queria. Eu queria mais separar e ser feliz do que viver naquela relação infeliz, porque eu não estava feliz, certo? E aí, hoje em dia na internet, só o que tem é que não se pode separar. E aí tem muita gente vivendo, não era o meu caso, mas tem muita gente vivendo relacionamentos abusivos porque não pode separar, né? Porque tem que ficar lá e etc. Não tem que ficar lá. Se não tiver amor, se não tiver no mesmo caminho, se os dois não estiverem olhando para o mesmo lado, tem que separar, não pode ficar porque tem que ficar. Eu não acredito nisso. Se eu estiver errada, daqui a um dia eu mudo de ideia. Mas hoje o que eu acredito é nisso, né? E aí eu tinha muito medo de errar, de separar e depois me arrepender. E aí eu não conseguia, né? Eu falava com ele, conversava com ele e não conseguia resolver. Eu fiquei 1 ano decidindo isso, né? Conversando, chorando, conversando com o padre, conversando com psicólogos. Não conversei com nenhum amigo, nem com meus familiares, porque eu venho de uma família católica e todos iam dizer que não era para separar, certo? Então eu não conversei com a minha família só soube quando a gente já estava separado. A única pessoa que sabia era ele e alguns psicólogos que eu conversei e alguns padres. E estudei muito, foi o ano que eu mais mergulhei no meu autoconhecimento, porque eu queria uma coisa que nas minhas crenças limitantes era errada, né? Pela religião que eu fui criada. E aí eu sempre soube da importância dos pais na vida do filho, né? Então a gente se respaldou muito quando a gente decidiu realmente separar. A gente respaldou muito com psicólogos para a gente criar o Júnior e não ter não afetar ele, né? Porque às vezes o filho tá dentro da família, o pai e a mãe tá dentro de casa e o filho, e mesmo assim o filho tem traumas e tem ausência. No caso no meu caso e do pai do meu filho, a gente procurou muito que a nossa separação não afetasse o nosso filho. Então a gente levou ele no psicólogo antes de apresentar qualquer coisa. Como a gente não brigava, o psicólogo falou, gente, o seu filho tá ok, tá ótimo, a separação de vocês não afetou o filho de vocês, porque vocês são civilizados, né? E vocês passam a verdade para o seu filho. Então a primeira coisa que eu falei pro meu filho é: meu filho, a mamãe e o papai não são mais casados, mas a mamãe ainda é sua mãe e o papai ainda é seu pai. Aí a gente separou com guarda compartilhada. Pro nosso filho a melhor solução seria ele ficar com o pai dele, porque o pai dele tem rotina, eu não tenho, por ser arquiteto, por trabalhar muito em obra, não tenho rotina, e o pai dele é funcionário público, tem rotina, então a melhor seria ele ficar com o pai dele pela rotina que a criança precisa no início ali, né? Ele estava com 6 anos quando a gente separou, já tem 4 anos, né? E eu ficava com ele nos finais de semana e nas férias, né? Todas as férias ele vem pra mim e os finais de semana ele vem pra mim. Aí quando tem alguma coisa na cidade do pai dele que seria que eu poderia pegar ele, se não tiver nenhum compromisso com ele, ele fica com o pai dele. Por exemplo, ele ia passar férias no ano passado comigo, no final de dezembro ali, Natal, né? Mas o pai dele ia pro Rio de Janeiro e ele queria ir pro Rio de Janeiro. Eu deixei ele ir pro Rio de Janeiro porque eu quero a felicidade do meu filho, eu não quero saciar o meu ego, entende? Então ele foi pro Rio de Janeiro com o pai dele, voltou e passou o final de ano comigo. Ou seja, tudo tá certo, dependendo do seu ponto de vista. Agora, gente, a gente vai falar sobre a melhor forma de expandir a consciência, né? Aqui no canal, a gente sempre vai falar sobre expansão da consciência, porque todos os vídeos que a gente for falar sobre espiritualidade, a gente já vai estar falando
da expansão da consciência. Não diretamente, não específico como esse, mas sempre vai ter alguma coisa ali sobre o assunto. E o que eu gosto de falar muito é como que eu fiz para expandir minha consciência, né? Apesar de eu ter uma configuração astrológica lá no meu mapa, Netuno está em conjunção com o Sol, e Netuno é um dos que expande a consciência, né? O meu Sol está em Escorpião também, que é outro signo que também expande muito a consciência. E eu tenho muitos planetas na casa 8, onde as energias, muitas energias estão ali para me poder expandir a consciência, né? Principalmente das coisas mais tabus, né? Morte, sexo, religião e etc. Eu tenho o meu Sol, ele tá ali na casa 10 e casa 9, então também na casa 9 de Sagitário, né? Que é sobre expansão da consciência. Apesar de eu ter essa configuração astrológica muito forte sobre expansão da consciência, ou seja, eu já venho expandindo minha consciência desde cedo, né? Eu usei muitos arquétipos para ajudar e ainda uso, porque enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai precisar expandir a consciência. Quanto mais eu evoluo, mais eu preciso expandir minha consciência. E eu usei muitos arquétipos para expandir minha consciência. E eu vou passar para vocês os arquétipos e como ativá-los, tá? Dos arquétipos que eu usei foi o da águia, né? Eu usei muito o arquétipo da águia para expandir a consciência. O que é usar o arquétipo da águia? É simplesmente tirar uma fotografia da águia e colocar no lugar que você sempre olha. Então eu sempre coloquei no meu escritório, não no lugar que eu ia atender os clientes, né? No lugar que eu conseguia ver. Você pode colocar na tela do seu computador, na tela do seu celular, né? Usei também a coruja, né? Que é o arquétipo da sabedoria. Tem o sábio, eu não usei o sábio, mas eu usei o da águia e da coruja, porque eu queria ativar outras coisas que também tem nesses arquétipos, mas sobre a expansão da consciência, esse arquétipo é muito bom. Tem que tomar cuidado quando estiver usando os arquétipos, porque tem um lado negativo do arquétipo. Então, você, quando for usar, você precisa estudar sobre o lado positivo e o lado negativo, porque vai vir coisas negativas e você tem que saber que é por causa daquele arquétipo. Se você não estiver pronto e vier só o lado negativo, você tem que parar de usar o arquétipo, até você ficar pronto para usar o arquétipo na potência positiva, tá? Os óleos essenciais de alecrim, de lavanda e de limão. Eu não usei os óleos essenciais, mas eles servem. Eu usei o de limão, mas foi para outra coisa, não foi para expandir a consciência. Mas esses três, limão, alecrim e lavanda, também serve o óleo essencial. Também a planta, se vocês tiverem horta em casa ou quiser ter essa planta em casa, vai ajudar vocês a expandir a consciência, né? As cores, eu usei bastante cores para expandir a consciência, que é o azul índigo, o violeta e o púrpura. Ali entre o violeta é parecido com esse daqui, ó, que é o do Osho, esse livro aqui, essas cores aqui, ó. Que é a cor do chakra coronário, né? Que é da expansão da consciência, o nosso chakra aqui. A gente pode ativar ele também. O meu já é super ativado por causa da criatividade, né? Então, eu recebo muito, eu só preciso expandir para discernir. Então, a lavanda é muito boa para discernir, né? A planta também, o ginkgo biloba. Tem até o ginkgo biloba, serve para concentração, né? Para memória, ele serve também para esse expandir da consciência. Tá bom? Usando esses arquétipos, não é só colocar eles ali na sua frente ou colocar o óleo essencial e cheirar. Não é só isso. Vocês precisam, para ativá-los, vocês fazem isso, mas para ativá-los vocês precisam fazer meditação, né? Meditar. Fazer a respiração consciente, né? Deixar o tórax mais reto, né? Fazer a respiração consciente. Fazer a pergunta, né? Por que eu penso assim? Ou seja, quando eu tiver vamos supor que aconteceu alguma coisa e você está pensando sobre aquele assunto. E aí você começa a observar que você sempre pensou daquela forma. Sempre quando acontece isso, eu penso dessa forma. Por que eu penso dessa forma? E aí você faz essa pergunta para você. Você não precisa ir perguntar para o Google por que você pensa dessa forma. Você pode pesquisar, mas o interessante é você fazer essa pergunta e deixar solta, sem resposta. Estar no momento presente,
no estado de presença, na atenção plena. Isso é o que eu mais faço e o que eu mais fazia, sempre fiz e ainda faço, né? Estar no momento presente, no estado pleno, em estado de presença. Ou seja, o que eu estou fazendo, eu estou plenamente fazendo. Estou lavando a louça, estou lá lavando a louça, passando a bucha no prato e olhando aquela espuma. Estou dirigindo, estou olhando para a estrada, estou vendo tudo ao meu redor, estou concentrada, estou sentindo minha respiração, estou no momento presente, sem deixar minha mente viajar. Essa forma é uma das melhores formas de expandir a consciência, porque é no estado presente onde eu deixo a minha essência ser ela mesma. Outra coisa também para ativar, né, esses arquétipos, se permitir ter novas experiências. Ou seja, a partir do momento que eu estou estudando religião, outra religião, eu estou permitindo ter novas experiências, não só religião. Qualquer coisa que você der vontade de fazer para ter autoconhecimento, você está adquirindo nova experiência. E estudo e aprendizado, né? Estudar, aprender. Se você sentir de transbordar o aprendizado, melhor ainda, porque quando esses vídeos que eu faço aqui no canal, eles não servem só para você, elas servem para mim também. Porque às vezes a gente tem tanto conhecimento, na hora que eu estou fazendo aqui o vídeo, transborda tanta coisa, e aí daqui 10 dias, um mês, um ano, 10 anos, eu volto nesse vídeo, e aí eu olho pro vídeo e falo, nossa, como eu sei de coisa, sabe? Porque a gente deixa transbordar. Então, às vezes a gente está com um problema, a gente sabe resolver, e às vezes é o nosso próprio vídeo que resolve o nosso problema e a gente não lembrava. E é isso, gente. Se gostou, dá o like e compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo, tá bom? Tchau!